Bom, boa tarde. Chega um segundo vídeo sobre decomposição de estruturas. Então, aqui eu montei uma estrutura que tem 3 apoios fixos. Eu espero que dessa vez eu consiga acertar o movimento da mouse. Então, aqui tem esse apoio fixo e este apoio fixo. Eu tenho inúmeras barras para resolver. Então, esta realmente configura uma estrutura bastante complexa para ser resolvida. Como que nós podemos resolvê-la? Então, a chave do processo de resolução é reconhecer que tem certas partes da estrutura que estão descarregando sobre uma outra estrutura. Por exemplo, essas duas barras diagonais, quer dizer, inclinadas, formam duas barras triarticuladas, então que vão descarregar os esforços sobre esta barra e esta barra. Então, esta aqui tem estabilidade própria, eu posso resolvê-la separadamente. Tá? A IF-Tool tem uma ferramenta que permite copiar parte de uma estrutura. Essa ferramenta aqui, chamada Transform. Tá? Eu vou configurar para deixar a estrutura original. E eu clico e eu falo onde que eu quero colocar essa estrutura. Pronto, então agora eu copiei essas duas barras para esse lugar. Essas duas barras, obviamente, não têm estabilidade própria. Eu vou colocar 2 apoios fixos, tá, que representam a estrutura original. Aqui um apoio fixo. Um apoio fixo. Tá? Então, essa estrutura tem solução. Eu consigo então transmitir esses esforços para essa estrutura sobre a qual ele está sendo apoiado, sobre esse ponto e sobre esse ponto. Tá? Bom, isso é só uma parte, quer dizer, eu consigo eliminar essa estrutura. Depois eu vejo que eu tenho mais 2 barras triarticuladas, essa barra e essa barra, que vai descarregar sobre esta barra e esta barra, então eu vou colocar ela separada também. Então vou movê-la. Pronto. Eu clico, eu arrasto, eu falo, eu clico no ponto onde que eu quero que ela fique. Pronto. Diminui um pouco o tamanho da minha tela. Então aqui de novo, eu vou colocar esses 2 apoios fixos. Vou colocar um apoio fixo aqui. Para ficar bonitinho, vou colocar um ângulo de 90 graus. Para o desenho ficar mais bonito. E aqui, vou colocar um ângulo de 0 graus. E um apoio fixo. Então, agora, dessa estrutura, eu consigo calcular essas reações de apoio que vão transmitir forças para esta barra horizontal e para esta barra vertical. Tá? Bom, ainda se eu deletar todos esses pedaços, então deixa copiar a estrutura como um todo, deixa eu começar a colocar essa aqui um pouco mais longe. Deixa eu colocar essa estrutura um pouco mais para a esquerda para poder selecionar mais fácil. Ok. Ah, não. Ok. Coloquei essa estrutura um pouco mais para cima. Vou deletar esse aqui. Pronto. Vou colocar essa estrutura um pouco mais para a esquerda.
Vou deixar original. Pronto. E agora eu vou copiar essa estrutura. E vou, na medida que eu reconheci as estruturas auxiliares, eu vou deletando elas. Então agora... Beleza? Tem ela duplicada. E visto que eu identifiquei que essa estrutura descarrega sobre ela, então vou deletá-la dessa estrutura. Deleta aqui. Tá? E eu reconheci que essa estrutura vai descarregar sobre a estrutura, então eu também vou deletar essa parte. Beleza, então me sobra essa estrutura. Essa estrutura provavelmente vocês vão estranhar menos, no sentido de que ainda eu não consigo calcular as minhas reações de apoio, porque eu tenho 6 apoios para calcular, mas aqui fica bem óbvio, tem uma estrutura aqui biarticulada e tem essa estrutura que descarrega sobre essa estrutura. Então, eu vou aplicar o princípio mais uma vez, eu vou pegar essas duas barras e calculá-las em separado. Então, eu vou selecionar minhas barras, essa barra, esta barra, e vou agora mover essas duas barras para cá. Diminuir um pouco mais minha tela. E para poder resolvê-lo, eu já tenho um apoio, mas aqui eu tenho que colocar um apoio fixo, que vai me permitir calcular a força transmitida. Então, pronto. Então, esta estrutura que eu calculei, eu vou deletá-la da estrutura original. Feito. Bom, como que essa estrutura agora vai se tornar equivalente ao estado de tensão dessa estrutura complexa que era objeto do nosso estudo original? Tá? Deixa eu gravar esse estado. E eu posso agora ver o estado de tensão de todas as estruturas. Diminuir um pouco a escala do meu diagrama no momento. Tá? Mas o que me interessa de fato é saber as reações de apoio de cada estrutura. Então aqui vou clicar do lado direito e eu vejo que Fx é 0, Fy é 2,5. Então aqui tem uma reação vertical de 2,5, nenhuma reação em x. Nesse ponto aqui, tem uma reação vertical menos 2,5 e 0 em x. Tá? Então essa força aqui de 2,5 vai se transformar numa força de menos 2,5. Esse ponto corresponde a esta ponta da minha estrutura. Então aqui vou ter uma força de 2,5 para baixo. Então vou colocar aqui uma força. Tem uma janelinha aqui que me atrapalha.
Eu preciso diminuir minha janela para poder continuar a gravação. Então eu preciso, neste ponto, então eu calculei a reação de apoio neste ponto, que é 2,5 para cima, e eu vou transferir essa carga para este ponto aqui. Desculpa, ficar aqui. Tá. Então tem que criar um novo carregamento, L3 de menos 2,5. Aqui, então essa é a carga equivalente desse pedaço, e esse triângulo transmite força nessa biarticulada aqui. Então aqui eu tenho uma carga de 2,5 para cima. Para cima. Efeito. Tá? Então, essa estrutura descarregou as suas cargas de 2,5 para baixo e 2,5 para cima sobre essas estruturas auxiliares. Essa estrutura aqui, vamos ver então o carregamento, a transmissão de carga dela. Então eu vou de volta para F2, ver o estado de tensão. Então aqui eu tenho 3,7 para baixo. Então eu preciso colocar uma força de 3,7 para cima nessa ponta aqui. Então aqui eu vou criar um novo carregamento, L5, sete para cima, ok? E no outro ponto tem um carregamento aqui de 5, a reação de apoio é 5 kN para a esquerda e 1,3 para baixo. Então isso vai provocar uma reação aqui, vou aplicar uma força de 5 para a direita e 1,3 para cima. Então aqui vou colocar uma carga L6, então 5 para a direita e 1,3 para cima. E eu aplico essa força. Pronto. Então estas são as forças transmitidas por essa estrutura. Então essa estrutura aplica uma força de 3,7 para cima e 1,3 para cima aqui e 5,0 para a direita sobre essa estrutura. Finalmente, então, nós temos que ver as reações de apoio dessa estrutura. Então nós vamos voltar para o desenho dos diagramas. Tá? Então nessa ponta aqui eu tenho uma força de uma reação de apoio de 1,3 para cima, significando que então essa estrutura vai transmitir uma força de 1,3 para baixo. Então vamos lá. Então nesse ponto eu vou criar um novo carregamento, carregamento 7 e 1,3 para baixo. Menos 1,3. Pronto. Então o que eu fiz,
E eu decompus essa estrutura complexa. Então eu vou colocar, deixa eu fazer o zoom para ela. Tá? E eu reconheci que para essa estrutura complexa eu tenho essa estrutura que descarrega nesses dois pontos, e eu tenho essa estrutura que carrega nesses dois pontos, e finalmente, depois de ter tirado essa estrutura reconhece que tem uma estrutura aqui, com a carga descarregada aqui, que vai descarregar sobre essa ponta aqui. Tá? Então, o diagrama de momento dessa minha estrutura complexa, aqui, tá? Ela pode ser representada pelos diagramas de todas as minhas estruturas em separado. Então, primeiro, esse triângulo é reconhecido aqui, que descarrega sobre a estrutura principal. Tem este triarticulado, que é representado aqui, mesmo estado de tensão, que descarrega sobre essa ponta e essa ponta. Tá? Finalmente, eu tenho essa triarticulada aqui, com a carga transmitida por essas duas barras diagonais, que resulta em esse diagrama de momento, e essa força dessa reação de apoio aqui, desse apoio, é transmitida para a estrutura aqui triarticulado, essa aqui. Tá? Então isso mostra um caminho para a resolução de estrutura complexa, mas eu acho que esse exercício mostra mais. Ele te permite, ele te ensina a enxergar como que o sistema estrutural funciona. Então, se olha a estrutura, você deve reconhecer, você tem que treinar o seu olhar, reconhecer que essa estrutura descarrega sobre esses dois pontos, essa estrutura descarrega sobre esses dois pontos, e finalmente essa estrutura descarrega sobre este ponto. Esse procedimento nos permite calcular a estrutura como um todo complexo, resolvendo 4 estruturas simples. Então, basicamente é isso.